Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma aula de Excel. Na aula de hoje nós vamos aprender a desenvolver uma planilha de controle de estoque do absoluto zero. Vocês vão aprender aqui o passo a passo do desenvolvimento dessa planilha. Eu sou Priscila Patez e te ajudo com o Excel de forma rápida e prática. Já se inscreveu no meu canal? Ainda não? Então, já se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para você receber os alertas de todas as vezes que eu publicar um novo vídeo. A gente publica vídeo aqui no canal todos os dias, vídeos fresquinhos aí para vocês. Já deixa seu like também para outras pessoas terem acesso a esse vídeo e a gente conseguir disseminar aí o conteúdo de Excel para todo mundo, tá bom? Então, vamos começar. Deixa eu apresentar para vocês a pré-estrutura aqui, então, da nossa planilha. Nós temos aqui o controle de entradas e saídas. Então, esse vai ser um controle de estoque de matéria-prima. Mas ele pode ser ajustado para produto acabado, de acordo com a necessidade sua aí, tá bom? Então, nós temos aqui o controle de entradas e saídas, onde eu tenho o fornecedor, os itens que eu trabalho, qual a marca, qual que é a unidade de cada produto desse, qual foi a data da compra ou a data da saída, né? Vou colocar então aqui compra barra saída, saída. Vou colocar a data da entrada. Vai ficar melhor. Deixa eu já quebrar aqui. Já vou selecionar minha linha toda, já ajustar aqui ao meio. Eu tenho o valor que eu paguei, a quantidade, e aqui é o restante que a gente vai estruturar a nossa planilha. Então, inicialmente imaginando um bom controle de estoque, eu preciso ter o quê? Esse controle de entradas e saídas. Eu preciso, com frequência, fazer um inventário para identificar se essa ferramenta de controle de estoque minha está ok, ou se ela está furada, está com algum furo, que é possível de acontecer. E eu tenho uma visualização do meu resumo, que a gente vai montar juntos também, onde que é importante a gente ver o quê? Qual que é o estoque inicial, qual que é o total de entradas, o total de saídas, quanto que está nosso estoque final, a gente definir um estoque mínimo e também a gente já conseguir visualizar um status aqui, se esse estoque ele está ok, se ele já está necessitando de compra ou se ele já está quase zerando e aí precisa de uma compra emergencial, tá bom? Então vai girar em torno disso a nossa planilha de estoque. Aqui está só o esqueleto dela e eu vou desenvolver ela junto com vocês, combinado? Certo, então vamos lá. Primeiro aqui, na parte de entradas, eu já expliquei para vocês aqui. E primeira coisa que a gente precisa aqui é definir o status. O que seria esse status, Priscila? Seria se é entrada ou se é saída. Então, eu preciso saber, na hora de eu fazer o lançamento aqui, eu preciso selecionar, esse aqui foi entrada, esse aqui foi saída. E aqui a gente colocou tudo numa planilha só. Aí você também tem duas opções, ou manter tudo numa planilha só, ou você pode criar duas planilhas, uma de entrada, uma de saída. Aqui no nosso caso eu entendi que numa planilha só vai ficar melhor, porque na empresa é feito por uma única pessoa, tá bom? Então, já vamos colocar uma validação de dados aqui para ficar melhor essa seleção de entrada e saída e não correr risco de cada pessoa que pegar para alimentar essa planilha digitar o nome de forma diferente. Então, já vou vir aqui, ó, selecionar todo o intervalo, em dados, validação de dados, e eu vou colocar uma lista. E o que eu quero nessa lista? Entrada, ponto e vírgula, saída. E vou dar um OK. E aqui eu já vou ter minhas validações de dados. Eu vou colocar aqui até certo ponto aqui é entrada. Eu só selecionei. Vou clicar aqui na lateral, vou arrastar até a metade. Entrada. Arrastar mais um pouquinho. E esse restante aqui eu vou colocar como saída. E vou arrastar aqui
Só para a gente simular o preenchimento dessa planilha e ver se ela está funcionando. É claro que no dia a dia vai ter mesclado, né? Entradas, saídas, tá bom? Nas saídas aqui, provavelmente, não precisa de ter valor, do preenchimento do valor. Só nas entradas, que aí é quanto eu paguei. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que por enquanto é isso. Beleza. Agora, vamos vir aqui na nossa planilha de estoque. Na nossa planilha de estoque, eu vou começar a puxar os valores que estão lá. Para a gente identificar se precisa inserir mais alguma coisa, se precisa tirar. Já tem um mês aqui, agora vamos identificar por que eu coloquei aqui essa coluna de mês, qual que é a necessidade dela. Então, aqui, a primeira coisa que nós vamos puxar tem o custo, mas eu não vou começar pelo custo. Não vou começar pelo estoque inicial também, já eu explico sobre o estoque inicial. Vamos aqui, os dois que nós acabamos de preencher, entradas e saídas. Então, para eu preencher entradas e saídas, eu vou fazer um soma-sis. Então, vem comigo. Igual, soma-sis. Conhece essa fórmula? Senão, a gente tem um vídeo aqui no canal específico só sobre soma-sis, tá bom? Mas aqui eu também vou detalhar ela. Então, a fórmula me pede o intervalo da soma. Qual que é o intervalo da soma? Vamos voltar aqui na planilha de entradas e eu quero somar o que? A quantidade. Então, vou selecionar aqui. Para eu selecionar toda a coluna, eu vou clicar aqui em cima de H, ponto e vírgula. Qual que é o critério? O critério que eu quero agora é que ele verifique qual item que ele está somando. E qual que é o critério que eu quero atual? O critério que eu quero atual é o leite condensado. Eu acho por enquanto é isso. Vamos fechar aqui. Tá me falando que foram 200 leite condensado. Vamos conferir se está correto aqui. Vou colocar um filtro. Vamos filtrar leite condensado. Aqui. E, na verdade, em entrada são só 100 leite condensado e não 200. E 100 são saída. Então, o que faltou aqui no meu soma-sis? Eu colocar como critério entrada ou saída, que no caso da segunda coluna. Então, vamos inserir mais um critério aqui. Então, ponto e vírgula. Qual o próximo intervalo de critério? Vai ser aqui, ó. Status. Selecionei status, ponto e vírgula. Abro aspas e digito a palavra entrada, que é o que a gente está pedindo para ele verificar. Então, agora eu estou falando para ele, ó, também você só vai somar se na coluna aí tiver a palavra entrada. Eu dou um OK aqui, um Enter, e aqui trouxe o 100. Ótimo, perfeito. Já deixei o limpar nosso filtro aqui. Então, agora está puxando de forma correta. Vou dar só 2 cliques aqui, ele vai puxar a nossa forma. Só que tem um detalhe. OK para um mês. E quando vierem os outros meses? Então, a planilha aqui está preenchida o mês de outubro. E aí, quando vier novembro, quando vier dezembro, eu vou ter uma planilha de estoque para avaliar tudo consolidado ou eu preciso ver mês a mês? Nessa situação minha aqui, eu analisando, eu identifiquei que eu preciso ver mês a mês. Então, nesse caso, a gente precisa utilizar o mês, que não vai ser problema para a gente. Aqui eu já tenho as datas, seja de entrada, seja de saída. Então, já posso utilizar essas datas, correto? Nós vamos puxar um mês para essa coluna. Por quê? Porque se eu partir do dado que já está digitado aqui, note que altera o dia. Então, o soma-sis vai ficar todo bugado, né? Ele não vai entender essas datas diferentes. Então, vou extrair aqui o que é comum dessas datas, que são os meses. Vamos fazer isso? Com qual fórmula que eu posso fazer isso? Eu posso fazer com a fórmula texto. Já utilizou ela? Ainda não?
Vem cá que eu vou te explicar o tanto que ela é simples e o tanto que ela ajuda. Então, é igual texto, abre parênteses, eu coloco aqui a data, ponto e vírgula, abro aspas e coloco M 4 vezes, fecho aspas, fecho parênteses e dou Enter. E aí, ele já extrai o mês aqui dessa data. Legal, né? Dou 2 cliques. Tá aqui, perfeitinho. Olha, onde já tem mês de novembro alimentado, ele já extraiu o mês. Inclusive, nessa alimentação nossa, vamos fazer assim, ó. A metade aqui foi entrada. A metade do mês de outubro vamos colocar saída. E a metade do mês de novembro vamos colocar entrada. Para depois a gente conseguir avaliar direitinho lá. Tá bom? Certo. Aqui eu já tenho os meses dessas datas aqui, de entrada e saída, separadinho aqui. Agora, e aqui na planilha? Aqui na planilha, estudando, o melhor lugar que eu identifiquei para colocar o mês foi aqui em cima. Porque aí eu posso fazer uma validação de dados aqui e aí eu posso selecionando mês a mês, o mês que eu quero avaliar. Vamos fazer então nossa validação de dados? Deixa eu dar um delete aqui, que eu estou sem validação de dados. Vou vir aqui, validação de dados, lista, e aí eu vou escrever todos os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dou OK aqui. E aí vai ficar aqui, ó, nossa validação de dados bonitinho com os meses. Eu já vou selecionar outubro, que eu sei que é o início da nossa planilha. E aí, o que eu vou fazer? Na hora que eu for fazer o Soma SIS aqui, eu vou precisar colocar mais um critério. Então, eu coloquei o critério com o nome, é um critério. A palavra entradas é outro critério, que no caso é entrada, na verdade, que é a forma como está escrita lá. Se eu colocar entradas aqui não funciona, tem que ser igualzinho está escrito lá, entrada. E agora eu tenho mais um critério que é o mês. Então, vou colocar ponto e vírgula aqui. Vou selecionar o intervalo aqui, que é o mês. Ponto e vírgula. E vou puxar da onde esse mês? Daqui. Da C1. E dou Enter. Vou dar 2 cliques na minha fórmula. OK? Não OK. Tanto é que já zerou aqui, né? Por quê? Porque note, vamos clicar na segunda célula. Aqui, ó, os itens, eu realmente quero que desloco. Agora, o mês de outubro eu quero que desloque? Não, eu quero que seja fixo. Nesse caso, então, nós temos que travar essa célula. Como que eu faço para travar, Priscila? Vou voltar aqui na fórmula da primeira célula, vou clicar aqui em estoque C1, que é que eu quero travar. Como que você sabe tão rápido? Veja pelas cores, ó, aqui tá de azul, aqui tá azul. Tá vermelho, aqui tá vermelho. Então, já vamos clicar em cima do C1, pode ser em qualquer lugar, e aí você dá F4 no teclado, que aí ele trava linha e trava coluna. Certinho, dou Enter, clico aqui, dou 2 cliques, arrastei. Vamos visualizar se está correto nossa fórmula? Sim, ó, continuou fixo aqui em cima, puxando outubro e está puxando sabão em pó. Perfeito, é isso que eu quero. Agora vamos fazer nosso Soma SIS para saídas. Então, igual, Soma SIS. O que eu quero somar? Eu quero somar a quantidade, certo? E quais são os critérios? São semelhantes, na verdade, são os mesmos critérios de entrada. Então, vai ser os itens, ponto e vírgula, e aí eu coloco aqui leite condensado. Qual o outro critério? O outro critério é o status, ponto e vírgula, só que agora, em vez de eu escrever entrada, eu vou escrever o quê? Saída. Fecho aspas. Como é uma palavra, a gente sempre tem que colocar entre aspas, tá bom? Ponto e vírgula, eu tenho mais um critério, que foi o último. Qual que é? O mês. Seleciono aqui, ó, ponto e vírgula, e volto para cá e seleciono o mês de outubro. Fecho parênteses, dou Enter. Nesse caso, da mesma forma, eu vou precisar travar o C1.
senão ele vai deslocar e vai dar erro igual no primeiro soma sys. Vou clicar aqui, dar F4 no teclado e vou dar Enter. E vou dar 2 cliques aqui na minha fórmula. Perfeito. Então, já tenho as minhas entradas e as minhas saídas aqui do meu estoque. Certo? Aí, vamos agora entender o que seria esse conceito desse estoque inicial. Para todo controle de estoque, você parte de um estoque já existente, concorda comigo? Então, por exemplo, você vai começar o controle de estoque hoje aí na sua empresa. Já existe um estoque, normalmente, e aí, a partir de agora, você também vai ajustar a controlar as entradas e as saídas. Então, onde que você vai colocar esse estoque que já existe? Aqui, na coluna de estoque inicial. Só que eu desenvolvi aqui a planilha de inventário. Que para você iniciar um controle de estoque, o ideal é você fazer primeiro o inventário. Você vai lá, faz toda a contagem do seu estoque e aí você vai alimentar aqui na planilha. Então, eu criei esse inventário, banco de dados, tá só o esqueleto aqui, a gente já vai formatar, e tem o inventário impressão. Qual que é a diferença, Priscila? Normalmente, você faz o quê? Você imprime a listagem dos produtos que você tem em estoque e você vai até o estoque físico para contar. Então, você precisa de ter uma impressão. Então, justamente para essa impressão, é que você vai utilizar essa folha aqui, que eu chamei de inventário e impressão. Então, já vamos formatar ela, para ela ficar ajustadinha aí, para você poder imprimir. Vamos colocar aqui, que eu estou entendendo que vai ser melhor na nossa planilha, o título. O título eu vou inserir aqui, ó, uma forma. Inserir. No meu tá em ilustrações. Se não for o Office 395, vem direto a palavra formas. Aí você pode vir aqui, ó, em formas. Eu vou utilizar esse modelo aqui e vou fazer o título da nossa planilha. Por que eu já fiz aqui embaixo? Porque aqui eu tô vendo que eu preciso inserir mais uma linha e eu preciso ajustar a altura dela. E se eu ajustasse com o retângulo aqui, ele ia acabar também aumentando o tamanho. E aí, então, o nome dessa planilha nossa aqui, vamos chamar de inventário. Inventário. Vamos aumentar aqui a letra, vamos centralizar. Beleza, vamos formatar. Tô querendo um cinza mais escuro assim. Acho que é isso, mais um pouquinho negrito. Então, essa é a nossa planilha de inventário. Aqui, vamos analisar se essas informações são as informações importantes para a gente contar lá no estoque ou se precisa ter outras informações. O mês, eu não preciso ficar repetindo o mês linha a linha, certo? Então, vou trazer o mês aqui para cima, ó. Vou inserir mais uma linha, Ctrl mais é o atalho para inserir. Vou arrastar essa célula aqui, vou colocar mês, 2 pontos. Vou colocar aqui no cantinho. E aí, vou colocar essa borda aqui. Porque aí você vai preencher o mês que você está fazendo o inventário. Provavelmente aqui no nosso é o mês de outubro, né? E aí não faz mais sentido eu ter essa coluna aqui. Então, na verdade, vou deslocar o mês para cá e vou excluir essa coluna. Certo? Aqui eu tenho os itens. Normalmente, aí você pode escolher adaptar aí de acordo com sua realidade. Ou já levar os itens digitados ou escrever na hora. No nosso caso aqui, vamos supor que é para escrever na hora. Vou deixar o item, a marca, a unidade de medida. Às vezes, no meu caso aqui, altera. Às vezes, pacote 500 gramas, às vezes, pacote 1 quilo do mesmo item. E aqui a quantidade. Eu acho que é isso. Então, essa é a planilha que nós acabamos de configurar para a gente imprimir e fazer nosso inventário do controle de estoque. Agora, vamos configurar ela para impressão. Vou dar um Ctrl P aqui e aí a gente vai visualizar ela. Ah, tá vendo? Ela pode vir com mais linhas aqui. Eu posso enlarguecer mais as linhas. Eu não sei você, mas eu acabo que essas linhas eu acho muito estreita na hora do preenchimento manual.
Se elas estão aqui com o tamanho 15, eu vou colocar todas elas aqui com o tamanho 25, para elas ficarem um pouco mais largas. Vou enlarguecer aqui, ó, onde eu sei que eu vou precisar de mais. E aqui ainda dá para eu inserir mais algumas linhas. Vou dar Ctrl mais aqui. Opa, Ctrl Z. Acho que essa quantidade é suficiente. Ótimo, eu tenho aqui então minha planilha do inventário. Passou um pouquinho, um pedacinho aqui do inventário. Deixa eu só diminuir. Perfeito. Aqui, ó, uma página, tenho minha planilha do inventário, que aí eu posso imprimir. Então, aqui eu vou preencher com o mês e os itens, a marca. E aí, aqui é meu ponto, então, de partida da minha planilha de controle de estoque. Fiz esse primeiro preenchimento, ok. Qual que é o próximo, Priscila? Eu vou vir para o inventário. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou digitar o que eu preenchi manualmente. Isso aqui eu imprimi, fui lá no estoque físico, contei e voltei. Que eu voltei, agora nós vamos manualmente preencher aqui a nossa planilha. O que eu quero? Aqui eu já vou lançar os meses. E aí agora eu entendo que eu preciso repetir linha a linha, porque alguns vai estar agora outubro. Aí suponhamos que aqui, na empresa que eu trabalho, o inventário é mensal. Então, todo mês eu vim aqui, vou colocar o mês que eu contei, enfim. Então, eu acho importante ter esse mês aqui, linha a linha. E aí você define a melhor periodicidade aí para sua empresa. Então, já logo de cara, que eu sei que eu vou ficar repetindo mês e mês aqui, eu vou colocar uma validação de dados de mês aqui. Para eu não ter que digitar novamente, eu vou vir aqui na aba Stock. Tá vendo onde está a validação de dados? Eu vou copiar e vou colar. Aí note que vem toda a validação de dados, perfeito? Já vou puxar aqui. E aí, olha que legal. Quando eu puxei, ele acabou preenchendo automaticamente. E eu não quero, eu quero só que ele copie a célula. Aí ele aparece esse maisinho aqui na lateral. Como que você ajusta isso? Você clica na setinha. Aí tá vendo que tá preenchendo em série? Eu não quero que preencha em série. Eu quero que copie a célula. E aí ele vai copiar tudo para outubro. Legal essa mágica, né? Então vamos lá. Preenchemos aqui os itens para facilitar a nossa vida aqui. Eu vou copiar item, marca e a unidade daqui. Imaginem que sejam todos esses itens. E aí, a verdade é que eu não sei se esses itens são repetidos ou não. E eu estou imaginando que na minha contagem do inventário aqui, não é para estar repetido esses itens. E aí, como que eu sei se está repetido ou não? Dá para eu ir filtrando um a um, entendendo se está repetido ou não. Mas tem um outro atalho que dá para a gente usar aqui no Excel de forma bem rápida. A gente elimina todos os dados duplicados. Que atalho é esse? Eu vou selecionar aqui, ó, a coluna B, C, D. Vou vir em dados. Vou vir aqui, ó, em remover duplicatas. Sim, eu vou manter selecionado B, C, D, porque ele vai entender só o que está duplicado em relação às 3 colunas. Então, ele vai comparar as 3 colunas juntos, que é o que eu quero. Se eu selecionar só a A, aí suponhamos, tem leite condensado aqui e leite condensado lá embaixo. Aqui, ó, eu já estou vendo. Ele vai remover um leite condensado, vai manter esse, mas aí ele vai manter aqui nas outras colunas o nome Italac aqui e o nome Italac aqui. E não é o que eu quero. Eu quero que remova tudo, tá bom? Então, vou dar OK. Era para ter colocado que meus dados contêm cabeçalho, mas tranquilo, a gente já ajusta aqui. E aí ele já removeu 32 valores duplicados e 17 valores exclusivos restantes. Então, já vou selecionar aqui, ó. Não era para ele ter deslocado minha planilha. Mas tem problema. A gente já ajusta aqui. Tá, então são esses os itens que eu fiz inventário. No mês de outubro, de novo, copiar células. E esses itens aqui,
eu também fiz inventário já no mês de novembro, certo? Que aí a nossa planilha tem o mês de outubro e o mês de novembro. Aqui note que eu não tenho validação de dados, aqui em cima eu já tenho. Então só puxo lá a parte de cima e aí já seleciona aqui, na verdade ele já fez automático. E aí eu vou arrastar aqui para baixo. De novo ele vai preencher em série, eu vou vir aqui na setinha e vou copiar as células para ficar só novembro. Vou arrastar essa formatação aqui. Certinho. E aqui eu vou ter as quantidades que eu contei lá no meu inventário, que eu contei aqui nessa planilha, certo? Então, eu vou pegar aqui e vou digitando quantidades aleatórias. Só pra gente bem rapidinho conseguir finalizar essa planilha. Inclusive, essas quantidades aqui, eu vou repetindo elas. Mais um pouquinho. Ótimo. Então, pronto, está preenchido aqui. A gente só simulou um preenchimento desse inventário. E já vamos formatar, então, nossa planilha. Eu vou utilizar uma formatação semelhante a essa para a planilha ficar padrão. Então, eu vou selecionar aqui aonde que eu já formatei. Vou pegar o pincel. Vou vir aqui em inventário BD. E vou selecionar aqui. Ó. Ele já traz a formatação de lá. Aqui eu quero também o título nesse mesmo formato. Vou clicar aqui embaixo para eu colar ele aqui embaixo. Para mais uma vez eu enlarguecer aqui. Vou dar uma diminuidinha nele. E vou chamar esse aqui de inventário banco de dados. Banco de dados. Opa. Beleza? Já vou ajustar um pouquinho mais essa coluna aqui. E tá aqui então o nosso banco de dados. Esse aqui é o inventário para impressão. Não vou escrever aqui, que vai ficar muito feio, né? Inventário para impressão. Esse aqui ficou nosso inventário banco de dados. A letra ficou grande. Diminuir um pouquinho. E aí é isso. Temos aqui então a quantidade inicial do nosso estoque a cada mês. Vamos então puxar lá para essa última planilha aqui de estoque. Que aí então tô te falando que esse inventário aqui vai ser o nosso estoque inicial. Que fórmula que nós vamos usar para puxar esse estoque inicial, hein? Qual? Parabéns! Quem respondeu soma cis. Então vamos de soma cis. Vamos clicar aqui na planilha que nós vamos puxar. Vou selecionar a coluna E, que é a quantidade que a gente quer somar. Qual que é o critério? Da mesma forma do outro soma cis, são os itens, ponto e vírgula, antes de eu mudar de planilha, tá? Volto aqui e seleciono leite condensado, ponto e vírgula, volto aqui e seleciono o mês. Já selecionei o mês? Não vai para outra planilha sem colocar ponto e vírgula. Ponto e vírgula, seleciono aqui o mês atual que eu quero puxar, que é o meu critério. Beleza? Puxei todos, dou Enter. Só isso? Não. Vamos travar nossa célula aqui, que é a do mês, e vou dar 2 cliques. Vamos ver se está funcionando aqui essa validação de dados no nosso soma cis. Outubro. E se eu mudar para novembro? Aqui mudou. Aqui não mudou. Será que é porque está idêntico ou porque tem algum erro na nossa fórmula? Eu acredito que é porque está idêntico. Eu fiz esse favor, será? Mesmo preenchendo aleatório? Então vamos primeiro outubro. Deixa eu selecionar aqui total. Se eu cliquei aqui em cima no Excel, vim aqui na lateral, eu vejo já a soma, 587. Vamos em novembro, 587. Idêntico. Tá, vamos alterar alguns números aqui. Eu vou digitando de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13. A pessoa não pode arrastar não, né? Tem que ir uma a um mesmo. Tá, bora ver esse trem ajustando aqui agora, galera. Outubro. Ah, mudou aqui geral, né? Novembro. Mudou geral. Então, sim, ele já está referenciando pelo mês que nós selecionamos. Agora, vamos puxar o nosso custo. Por que que é importante? Para eu ver quanto que eu estou pagando em cada mês, né? Às vezes é importante eu bater o olho aqui e falar, nossa, estou pagando isso tudo de leite condensado, estou pagando isso tudo de farinha de trigo. Tá, e aí, qual fórmula que eu vou usar para puxar o custo aqui, hein, galera? Tchan, tchan, tchan. A fórmula que procura, a tão famosa PROC-V. E aí, vamos fazer nosso PROC-V então? Vamos, só que tem um porém nesse PROC-V. Vamos fazer ele primeiro. Igual PROC-V. O que eu estou procurando? Procurando esse item, ponto e vírgula. Aqui, seguro, arrasto. E aí eu quero o quê? Essa quinta coluna. Nós também temos um vídeo aqui no canal específico de PROC-V. Então, se você tem dúvida nessa fórmula, corre lá e assiste, que aí você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas. Vou dar uma detalhada no PROC-V aqui também. Então, o PROC-V primeiro é o valor que eu estou procurando, depois o intervalo, aonde eu vou procurar e qual a coluna que eu estou procurando. A coluna que eu estou procurando é a quinta, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero que ele retorne a quinta coluna, que é onde que está o valor do produto. Beleza? Sempre finalizo com 0 e dou Enter. Ele está me puxando aqui R$7 o valor do leite condensado. Vamos ver se procede. Vamos filtrar aqui. Leite condensado. Tá, R$7. E aí eu tenho um problema, porque aquela hora eu apaguei os valores da saída. E depois ajustei a entrada com saída. Todas as entradas é para ter valor. Então vamos de novo aqui. Deixa eu limpar o filtro. Deixa eu filtrar todas as saídas. Não precisa ter valor. Ok? Deixa eu deletar. E todas as entradas. Esses ajustes a gente está fazendo aqui porque a gente está preenchendo forçando a amizade, né? Digamos assim. Mas no dia a dia aí não é para ter isso. Então todas as entradas precisam ter valores. Aqui, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 50, 12, 13, 5, acabou. Ok, agora deixa eu remover o filtro e vamos filtrar o leite condensado, só pra gente ver aqui como é que tá. Certo, então o leite condensado no mês de outubro é R$7. No mês de novembro eu paguei 8. Vamos aqui então. No mês de novembro ele tá puxando 7. No mês de outubro, 7. Eita, e agora? E agora? E agora que a gente vai precisar fazer com que o PROC-V entenda que eu não quero puxar só leite condensado. Eu quero como critério também um mês. Ixi, PROC-V com critério. Tem como fazer PROC-V com critério? Tem, eu vou te explicar agora. Olha que chique esse negócio aqui. Eu preciso, então, que ele leia o item e leia o mês. Tá, para eu fazer isso, eu preciso usar uma fórmula chamada concatenar. E aqui, na verdade, a gente não vai usar nem a fórmula concatenar, a gente já vai usar o atalho para essa fórmula. Deixa eu colocar bem aqui para vocês, ó. No caso aqui, eu já tinha inserido uma coluna concatenar, mas no caso aí era só você inserir uma coluna. E aí eu já nomeei ela como concatenar, ela vai ficar escondidinha mesmo, só reexibir ela aqui. E como que é essa fórmula, Priscila? Igual, olha que simples. Leite condensado, esse E comercial e seleciona outubro.
o mês e dou Enter. Olha o que essa fórmula faz. Ela junta e como se virasse uma palavra só. Então, na verdade, o que ela fez? Ela juntou a palavra leite condensado com a palavra outubro. Só isso que ela faz. Vou dar 2 cliques e vai dar errado. Por quê? Porque precisa travar aqui o mês, igual a gente fez nas demais fórmulas. Então, vou clicar aqui no C1 da F4, Enter. E aí, agora eu vou dar 2 cliques. Ótimo, ele puxou todos os nomes aqui com a palavra outubro. E aí é como se eu tivesse criado um novo código com esse concatenar. Ele é muito, muito utilizado para PROC-V nessa situação aqui. PROC-V na situação que exige condição. E aí eu vou aqui na minha planilha entradas e vou fazer da mesma forma. Olha, vou criar esse código. Vou inserir aqui uma coluna, concatenar. E aí aqui a ordem precisa ser a mesma. Lá primeiro veio o item e comercial e depois veio o mês. Dou Enter. Como que ficou aqui minha fórmula? Leite condensado outubro. É isso que eu quero. Por quê? Porque quando mudar de mês aqui, ó, também tá mudando o meu código. E também, quando eu mudar de mês aqui, notem, fica olhando aqui para vocês verem, ó, aqui também vai mudar. E aí agora eu vou fazer um PROC-V referenciando, puxando desse concatenar aqui. Então vamos de novo. Igual PROC-V. Qual o valor que eu estou procurando? Esse bem aqui, ponto e vírgula. Vou vir aqui em entradas. Vou selecionar a parte aqui do concatenar. E vou falar qual coluna que eu quero que puxe. A 7ª coluna. Ponto e vírgula 7, que é onde está o valor. Ponto e vírgula 0, sempre finaliza com 0. Dou Enter. E agora eu vou dar 2 cliques. Gente, será que deu certo? Vamos aqui, ó. Leite condensado a gente já sabe, né? É R$ 8,00 em novembro e R$ 7,00 em outubro. Vamos voltar e colocar outubro aqui? Tá mudando perfeitamente os valores. Então agora eu consegui fazer um PROC-V com referência, com condição. Legal, né? O que nós vamos fazer? Vamos ocultar. Porque concorda comigo que essa coluna concatenar ela é muito feia. Então, normalmente, quando a gente utiliza ela nas planilhas, a gente deixa ela oculta, porque ela estraga a parte visual da planilha. Vamos ocultar aqui. Vamos ocultar aqui. Priscila, essa planilha aqui, as pessoas vão continuar digitando. E aí pode dar erro, porque não tá com a fórmula concatenar. O que você faz? Você arrasta aqui, ó. Sei lá, vou arrastar até uma linha que eu vejo que vai ser utilizada esse ano. No meu caso aqui eu vou só até a linha 400, tá? Já deixa a fórmula arrastada aqui, ela vai ficar em branco. E aí eu vou ocultar essa coluna. E aí a gente não vai ter impacto lá na frente, tá bom? Certo, então vamos. Nossa fórmula já tá ok para o que vê para custo. Tá alterando quando eu mexo nela aqui. Já tenho meu estoque inicial, já tenho minhas entradas, já tenho minhas saídas. Qual que é meu estoque final? Agora eu vou fazer uma fórmula simples, de mais e menos. Vem comigo? Igual, abro parênteses. O que é o meu estoque? É meu estoque inicial mais o que entrou. E fecho parênteses menos o que saiu. E dou Enter. Então, meu estoque final é esse. Eu tive um negativo aqui na vida real. Não tem, né, o negativo no estoque físico, a não ser que tenha alguma contagem que está errada, que deu furo, né? Eu vou deixar aqui, vocês façam vista grossa. E aí, vamos alterar aqui, vamos ver como é que está nosso estoque mês de novembro. Mês de novembro teve uns feinhos aqui também. Mas façam vista grossa. Aqui é só para a gente entender o funcionamento da planilha. Depois nós podemos vir deletar tudo aqui, as informações, e aí fica uma planilha do zero, tá bom? Certo. Aí eu tenho aqui meus estoques finais. E eu tenho aqui a minha coluna de estoque mínimo. Priscila, o que é estoque mínimo? O estoque mínimo ele tem algumas fórmulas para ser calculado. Mas a gente não vai entrar muito aqui na teoria de estoque mínimo não, tá? Aqui a gente vai falar em linhas gerais. Então, o estoque mínimo, às vezes, ele pode ser computado de acordo com o consumo, ele pode ser computado de acordo com o lead time, o tempo de entrega aí do fornecedor.
Então pode envolver todos esses itens. Nesse caso aqui, e aí você vai levar em consideração a forma aí da sua empresa, eu vou estabelecer algumas quantidades para estoque mínimo. O estoque mínimo quer dizer o quê? Quando chegar nessa quantidade, você precisa startar um pedido. Então é importante ter esse dado para você conseguir ter um controle melhor e mais automático aí da sua planilha. Às vezes é muitos itens para acontecer uma coisa automática. Você bateu o olho, olha, isso aqui já está bem próximo do estoque mínimo, então já precisa acionar o pedido. Então, vamos colocar aqui que meu estoque mínimo é a metade do meu mês. Então, suponhamos que toda a minha matéria-prima leva 15 dias para chegar. Então, se meu consumo aqui, que foram minhas saídas durante o mês, foram 50 leite condensado, quando tiver em 15, na metade no mês, se eu consumir 50 para... Tô falando errado, né? Se eu consumir 50 leite condensados em 30 dias, a metade é 25, desculpa. Quando chegar em 25 leite condensados, já me alerta aqui, porque até eu fazer o pedido, o fornecedor me entregar, chega tranquilamente. Então, vou fazer aqui, que é minha saída do mês total dividido por 2. Esse vai ser meu estoque mínimo. Vou dar 2 cliques aqui. Perfeito. Agora, é a coluna mais importante para a gente, que é ela que vai sinalizar se está próximo de comprar, se não está, e a gente fazer uma melhor gestão de estoque, que é a coluna status. Na coluna status, a gente vai precisar o quê? Avaliar o estoque mínimo como estoque final. Como que tá? E aí, qual fórmula que a gente vai utilizar para fazer essa avaliação? A poderosa fórmula SI. Vamos aprender a fórmula SI? O que a gente vai fazer? A gente vai comparar esse número com esse. E aí a gente vai falar assim, olha, se for maior, se o estoque mínimo for maior que o estoque final, se o estoque final for maior que o estoque mínimo, tá ok. Não precisa preocupar com compra. Se tiver igual, cuidado, já é um sinal de alerta. Se tiver menor, precisa comprar assim, ó, de imediato, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, igual se, abre parênteses, estoque final for maior que estoque mínimo, então, eu vou colocar 1 aqui, porque eu quero colocar uma formatação condicional lá no final, e aí eu quero que seja esse status ele esteja representado por farol. Então, vou colocar três critérios aqui no SI. Vai ser 1, 2 e 3. E depois a gente vai configurar os faróis de acordo com esses números, tá bom? Aguenta aí que agora você já entende a questão do farol. Então, se for maior do que o estoque mínimo, vai ser 1. Se for SI de novo, abre parênteses, se esse estoque final for igual ao estoque mínimo, então vai ser 2. Tá tudo bem. Ponto e vírgula. Agora não tem mais um se. Como que funciona, Priscila, o se para eu saber se precisa abrir mais um se não precisa? É confusão de muitas pessoas, né? O se é assim, ó, se você tem 2 condições, é um se. Se você tem 3 condições, são 2 sis. E assim você vai indo. De acordo com a quantidade de condição, você sempre diminui uma. Se eu tenho 5 condições, então serão 4 sim. Por quê? Por último, já vai ser o meu se não. Então, aqui, ó. Se o estoque final for maior que o estoque mínimo, vai ser 1. Se for igual, vai ser 2. E o restante é o se não. O que vai entrar no se não? Se for menor. Então, eu não preciso de novo falar para ele se for menor, entendeu? E aí, então, aqui ele já quer meu valor se falso. Então, se isso aqui não é verdadeiro, se isso aqui não é verdadeiro, o que ele vai ler? Ele vai ler 3. Então, se for maior é 1, se for igual é 2, se for menor é 3. Aí, eu vou fechar a quantidade de parênteses que eu abri. Então, fecho 1, fecho 2. Excelente. Esse aqui deu 3. Vamos ver? Que meu estoque final está menor que o meu estoque mínimo.
Vou dar 2 cliques aqui nessa fórmula e a gente vai analisando. Não tivemos nenhum 2, que triste. Olha, tivemos muito 1, hein? Quer dizer que nosso estoque tá bom. Então aqui tá 20, meu estoque mínimo é 5. Nossa, tá excelente esse estoque aqui. Vamos analisar outro aqui. Esses aqui é porque estão negativos. Deixa eu pôr no mês de outubro que tem menos, né? Negativo. Ficou melhor aqui. Vamos visualizar mais outro aqui. Eu tenho 70 e meu estoque mínimo é 8. Tá perfeito. Então é 1 mesmo. Certo. Tem os meus critérios. Vamos forçar um aqui ficar igual ao estoque mínimo. Vou ajustar esse estoque mínimo para 10 aqui, tá? Para a gente ter um 2. E aí, o que eu vou querer? Na formatação condicional, eu vou falar assim, olha, se for 1 é verde, se for 2 é amarelo, se for 3 é vermelho, porque aí é compra emergencial, tá bom? Vou selecionar aqui aonde eu quero que venha a formatação condicional. Vou vir aqui em formatação condicional e tem conjunto de ícones. Os ícones que eu quero é esses daqui, ó. Selecionei. E agora eu vou clicar aqui de novo, formatação condicional, eu vou gerenciar essa regra. Selecionar a regra e venho editar. E aí, normalmente ela vem com porcentagem. Eu não quero ela com porcentagem, eu quero ela com número. Então, você altera aqui para número, aqui para número. Então, quando o valor for maior ou igual a 3, eu quero vermelho. Quando ele for menor que 3, maior ou igual a 2, eu quero ele amarelo. E quando ele for menor que 2, eu quero ele verde. Certo? Aqui, ó, a gente tem essa parte mágica que ele pergunta se você quer mostrar somente o ícone. Tá vendo o que ele tá mostrando, o ícone e o número? Eu tenho essa opção de escolher, que eu quero que mostre somente o ícone. E aí vai sumir meus números. Deixa eu dar OK. Tcharam! Tá aqui o farol do nosso estoque. Então aqui, ó, esse daqui tá tranquilo. Esse daqui tá verde. Esses vermelhos aqui eu tenho que correr e comprar de imediato. E aí, lembrando que aqui no SI, você pode colocar o critério que for melhor. Às vezes você pode colocar percentual, quando for, sei lá, tiver até 10% abaixo do estoque mínimo, ainda é amarelo, não precisa ser necessariamente igual. E aí você pode desenvolver no critério de acordo com a sua realidade aí. Então, temos aqui o nosso farol, a nossa planilha de controle de estoque. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos formatar para deixar ela bonitinha e padrão, de acordo com as outras que nós já formatamos. Vamos formatar todas agora. Eu vou pegar o pincel aqui, vou selecionar aqui, voltar com a quebra que estava. Aqui já vou enlarguecer, vou trazer o título. Esse é o nome dessas entradas e saídas. Vou enlarguecer ela até aqui, ó, o limite da planilha para ficar mais bonito. Entradas e saídas. Ótimo. O que dá pra gente fazer aqui? A gente congelar nossa planilha para quando a gente rolar aqui, o título ficar aqui em cima fixado. Então, a gente vai vir aqui em exibir, congelar painéis. Toda vez que eu congelo, cliquei aqui, ele vai congelar tudo que tiver para cima e tudo que tiver para lateral. Então, veja que aqui está congelado. Se eu vir aqui para lateral, também está congelado. O inventário, nós não congelamos, vou congelar também. Vou clicar aqui, congelar painéis. Ótimo. A impressão não precisa, a gente está usando aqui só para imprimir. E vamos formatar agora o nosso estoque. Vou inserir aqui a linha para a gente colocar o título na nossa... Esse aqui eu vou chamar de análise de estoque, essa última planilha aqui, tá bom? Vou chamar ela de análise de estoque ou gestão de estoque, o que você achar melhor. Eu vou pegar aqui também o pincel novamente. Vou formatar o mês.
Vou dar 2 pontos aqui, colocar ele para lateral para ficar bonitinho. E deixa eu centralizar. Vou colocar esse aqui como negrito. Vou também pegar o pincel aqui e formatar. Deixa eu centralizar, que foram todos pro canto. Deixa eu ver se tá tudo no tamanho certinho. Aqui tá ultrapassando. Eu vou só enlarguecer mais um pouco. Centralizar, agora mais é toque mesmo da pessoa. E aí a gente pode alterar aqui. Vamos alterar e ver como é que ficou o farol de novembro, minha gente. Perfeito, meu farol funcionando aqui. Eu conseguindo avaliar o meu estoque. E foi assim, então, pessoal, a nossa planilha de estoque, controle de estoque. Então, aqui você consegue ter um controle de estoque desde a parte do inventário. Você consegue acompanhar os custos que você está pagando, entradas, saídas, estoque mínimo e aí o status para startar o seu pedido de compra. E aí, gostaram? Já deixe seu like e continue nos acompanhando aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau!